Boa Tudo noite, boa noite a bem? todos. A mulher do sofá. Boa noite. Nós vamos começar nossa reunião e nós separamos aqui uma historinha que nós colocamos lá no nosso grupo, que é o título da história é Pureza em Branco, que é do livro do Irmão X. Então diz assim: quando Anésio Fraga deixou o corpo físico, ele que fora sempre considerado puro entre os homens, atingiu a fronteira do mundo espiritual à semelhança de um lírio, tal a brancura da sua bela vestimenta. Pretendia viver nas esferas superiores, respirar o clima dos anjos, alçar-se às estrelas e comungar a presença do Cristo. Explicou ao agente espiritual que atendia ao policiamento de passagem para os excelsos planos da espiritualidade. Desencarnou e queria ir para o céu. Faltavam-lhe requisitos para maior ascensão. O zeloso funcionário, contudo, embora demonstrasse profundo respeito para com a sua apresentação, submeteu-o a longo teste, fim do qual, não obstante desapontado, explicou-lhe que não seria possível avançar. Eu? Eu? Gaguejou Anésio aflito. Como pode ser isso? Eu fui na terra um homem que observou todas as regras do santo caminho. Apesar de tudo, falou o fiscal reticencioso. Não me conformo, não me conformo, reclamou o candidato à glória divina. E sacando do bolso uma lista, exclamou agastado. Pensando na hipótese de alguma desconsideração, resumi em 10 itens o meu procedimento irrepreensível no mundo. Então, ele foi, escreveu, levou o plano espiritual, 10 itens que ele tinha cumprido à risca para que ele pudesse alçar a um plano superior. E leu para o benfeitor calmo e atento. Aí ele vai ler tudo que ele fez. Respeitei todas as religiões, cultivei o dom da prece, acreditei no poder da caridade, nunca aborreci meus semelhantes, confiei sempre no melhor, calei toda palavra ofensiva ou desrespeitosa, calculei todos os meus passos, jamais procurei os defeitos do próximo, evitei o contato com todas as pessoas viciadas, vivi em minha casa preocupado em não ser percalço na estrada alheia. O mordomo da grande porta, no entanto, sorriu e comentou: Fraga, Fraga, você leu as afirmações esquecendo as demonstrações. Como assim? Um amigo paciente apoiou uma ficha e esclareceu que o plano espiritual possuía também apontamentos para confronto e solicitou-lhe a releitura da lista. Ele levou uma lista, o mentor espiritual falou: peraí, nós também temos a nossa lista. A gente fica meio preocupado, né? Como é que está a nossa lista? Eu não vou levar lista, não, rapaz. Tá? Vai que eles me mostram uma contralista lá, eu já vou deixar a minha aqui por baixo mesmo. Vou andar a esconder, não vai levar, não. Principiou Anésio. Respeitei todas as religiões, e o examinador assentou conferindo as anotações. Mas não serviu a nenhuma. Cultivei o dom da prece, somente em seu próprio favor. Acreditei no poder da caridade, todavia não a praticou. Rapaz, acabou com o rapaz. Nunca aborreci os meus semelhantes, entretanto não auxiliou a quem quer que fosse. Confiei sempre no melhor, mas apenas em seu benefício. Calei toda palavra ofensiva ou desrespeitosa. Não se lembrou, porém, de falar aquelas que pudessem amparar os necessitados de consolo e de esperança. Rapaz, tá parecendo aquele advogado daquele coisa lá, daquele imposto lá que a gente não vai falar o nome dele, né? Calei todos os meus passos, aí o mentor falou, para não ser molestado. Jamais procurei os defeitos do próximo, contudo não lhe aproveitou os bons exemplos. Evitei o contato com todas as pessoas viciadas, atendendo ao seu próprio comodismo. Vivi em minha casa preocupado em não ser percalço na estrada alheia, simplesmente para não ser chamado à tarefa de auxílio. Anésio, desencantado, silenciou, mas o benfeitor esclareceu sem afetação. Meu amigo, meu amigo. Não basta fugir ao mal, é preciso fazer o bem. Você movimenta-se em branco, veste-se em branco, calça em branco e brilha em branco, mas a sua existência na Terra passou igualzinho em branco. Volte e viva. Angustiado, Anésio perdeu o próprio equilíbrio e rolou da altura na direção da Terra. E teve que reencarnar. Do livro Contos desta e d'Outra Vida, psicografia do Chico, autor espiritual Humberto de Campos. A gente ri, mas na verdade é triste, né, gente? Então, que nós possamos não passar a nossa vida em branco para que não sejamos um Anésio Fraga da vida, né? Pelo amor de
vamos não passar a nossa vida em branco. Vamos colorir a nossa vida auxiliando o próximo. Vou pedir para alguém fazer a nossa prece. Quem poderia fazer a nossa prece? Posso fazer? Jorge? Sim. Vamos lá, Jorge, por favor. Vamos lá. Então, nesse momento, elevemos nossa mente a Deus. Senhor Jesus, a Te agradecemos pela oportunidade de aqui nos encontrarmos, mais uma vez, reunidos e unidos em Teu nome, para mais uma noite de aprendizado. Que Tu possa envolver, Senhor, a todos nós que aqui nos encontramos, nos dois planos da vida, envolvendo cada família aqui representada. Que a Tua misericórdia, Senhor, envolva todo o planeta Terra, envolvendo as duas humanidades. Obrigado, Senhor, por tudo. Esteja conosco hoje e sempre. E assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Jorge. Isso aí, gente. Vamos, então, começar, dar continuidade. Bem-vinda aí, Jussara. Bem-vinda, Laísa. Hoje a nossa sala está recheada. Que bom. Lembramos a todos, né, que não estão acostumados, que podem parar o estudo a hora que for. Hoje nós estamos dando continuidade ao estudo da semana última, que nós estávamos falando sobre o retrato do corpo espiritual, que é a nomenclatura que o próprio André Luiz utiliza no capítulo 2 do livro Evolução em Dois Mundos. Hoje nós estamos dando continuidade falando sobre o corpo mental. Semana passada nós já falamos bastante sobre o corpo mental e hoje nós vamos dar mais uma pincelada e depois vamos falar sobre centros de forças, a glândula pineal, tá? E a expansibilidade de centro de força, tratamento espiritual, etc. Tá? Vamos aqui compartilhar. Bom, todo mundo está conseguindo visualizar aí o texto, correto? Bom, vamos lá. Vamos ler, então? Quem pode ler um trecho aí para mim? Quem pode ler, por favor? Eu posso ler. O quarto corpo da alma é o corpo mental, que se estende além do corpo emocional e se compõe de substâncias ainda mais finas, associadas a pensamentos e processos mentais. Esse corpo aparece geralmente como luz amarela brilhante que se irradia nas proximidades da cabeça e dos ombros e se estende à volta do corpo. Expande-se e torna-se mais brilhante quando seu dono se concentra em processos mentais. Estende-se a uma distância de 75 centímetros a 2 metros do corpo. Continua? Pode. Ou faz alguma explicação, hein? Não, pode continuar, que a gente vai fechar o assunto. O corpo mental também é estruturado. Contém a estrutura das nossas ideias. Quase todo amarelo. Dentro dele podem ver-se formas de pensamento que parecem bolhas de brilho e formas variáveis. A cor representa a emoção, ligada à forma de pensamento. Quanto mais clara e mais bem formada for a ideia, tanto mais clara e mais bem formada será a forma de pensamento associada a essa ideia. Damos realce a formas de pensamento, concentrando-as nos pensamentos que elas representam. Pensamentos habituais tornam-se formas bem formadas, muito poderosas, que depois exercem influência sobre nossa vida. Capítulo 7, o campo da energia humana ou a aura humana. Gente, olha só, André Luiz, no capítulo 2, logo no segundo item, quando ele fala justamente sobre o corpo mental, ele traz a explicação
que ainda não tem muitas informações sobre o corpo mental e ele pede para que nós possamos recorrer aos conhecimentos dos estudiosos e pesquisadores humanos. Por isso que o livro Mundo de Luz, que não é um livro espírita, mas que traz algumas informações também sobre o corpo mental. E até tem um certo equívoco, nós temos que ter uma apreciação crítica, né? Tem alguns equívocos no texto que eu consertei. Aqui, por exemplo, ele fala quarto, ele fala terceiro. Então a gente consertou, já colocou já o ponto certo, mas o que ele vem colocar, principalmente sobre a cor amarela, por exemplo, que em cromoterapia, o amarelo está ligado à vontade, tá? Então, nós trouxemos aqui para poder ilustrar essa ideia que nós já falamos semana passada, né? Então, nós temos o corpo físico, o duplo etéreo, o corpo astral, que é o chamado MOB, modelo organizador biológico do professor Hernando Guimarães Andrade, e esse corpo aqui que a gente vê, por exemplo, em André Luiz, quando ele desencarna, é o plano astral, onde vivem os animais, por exemplo. Aí acima nós temos o plano mental inferior, e que André Luiz vai chamar de psicossoma ou plano espiritual, tá? Aí mais acima seria o plano mental superior e o corpo mental superior. Esse corpo mental superior é esse corpo mental que André Luiz está falando, tá? André Luiz, ele fala corpo físico, corpo vital, ou duplo etérico, na visão, na nomenclatura espírita, nós chamamos de corpo vital. O corpo astral, o corpo espiritual e o corpo mental, tá? São esses os corpos que, até o terceiro, existem formas humanas. A partir do mental, não existe mais uma forma humana, porque ele é que vai formar, ele é que vai dar uma série de informações a esse corpo astral que nós temos aqui. Para poder trazer aqui uma... Deixa eu ver aqui. Ou perispírito e outras denominações. André Luiz chama o perispírito de corpo espiritual ou psicossoma. Leves chamava de corpo fluídico. Coulson, um grande estudioso, psiquista, magnetista do século XVIII, chamava de mediador plástico. O grande estudioso, o grande cientista espírita, um dos maiores cientistas espíritas, Hernando Guimarães Andrade, chama de modelo organizador biológico, ou seja, são nomenclaturas, tá? Nós trouxemos aqui uma ideia geral, tá? Dessas estruturas que nós entendemos, tá? O corpo físico, que é a nossa concha física, o corpo carnal, o corpo exterior, o corpo mortal, somático, soma, habitat, físico, o corpo físico material, que é o que nós conhecemos, que a medicina lida com toda a sua estrutura, seja óssea, seja orgânica, seja dos órgãos internos, etc., que é a nossa matéria mais bruta, onde nós precisamos, necessitamos e temos que reencarnar para que nós possamos vivenciar as variadas experiências nossas aqui no plano material. Além do corpo físico, nós temos o corpo etérico. Esse corpo etérico é o que os espiritualistas chamam de duplo etérico e que André Luiz chama de corpo vital ou duplo vital. Por que é duplo vital? Quer dizer que ele é uma cópia do corpo? Sim. Ele é um corpo temporário. Tanto que quando a gente desencarna, ele é absorvido. Ele é ali que está, por exemplo, os chakras. O centro de força que André Luiz fala está no corpo espiritual. O chakra está no corpo vital. Tá? E eles vão... Ali ele vai, por exemplo, você vai fazer uma leitura áurica, ali tem a chamada tela búdica, ali se começa as chamadas ramificações dos nadis, para quem estuda esoterismo, etc. Ele é o agente intermediário entre o perispírito, no caso, o corpo espiritual, e o corpo físico. É a camada mais próxima a ele, é como se ele fizesse uma informação, passa do corpo espiritual para poder alcançar o corpo material, que é muito bruto, que é muito bruto ainda, ele precisa desse corpo etéreo. Além dele, nós temos o corpo astral, tá? O corpo astral, outros nomes, corpo emocional, perispírito, corpo espiritual. Aí a questão das nomenclaturas, tá, gente? Fica dependendo de cada pessoa, tá? O Hernando Guimarães Andrade vai chamar de modelo organizador biológico. Lá na frente nós vamos poder aprofundar esse modelo organizador biológico. Ele é o agente intermediário entre o corpo mental e o corpo físico, é o que André Luiz fala. O corpo mental forma o corpo espiritual ou o astral, tá? Questão de nomenclatura.
sendo invólucro espiritual mais próximo a ele. Ali que está guardada muitas informações das outras encarnações, o que eu era, a minha forma física anterior, se eu reencarnei lá num outro país, com outros climas, outro tipo de pele, outras informações culturais, biológicas, hereditárias. O meu perispírito, muitas vezes, ele vai gravar, esse corpo astral vai gravar essa forma do outro corpo. Há pessoas, por exemplo, que desdobra ou desencarna, ele pode vir a acessar e se apresentar como aquele companheiro de outra existência. O caso clássico, por exemplo, do Eliseu Rigonati, que ele relata naquele excelente livro, né, O Evangelho das Recordações, que ele tinha uma reencarnação como preto velho, uma reencarnação como um literato e renascentista, mas ele preferia sempre se mostrar como aquele preto velho que foi onde ele aprendeu a humildade, etc. Então, mesmo depois da desencarnação, aqui como o Eliseu Rigonati, no plano espiritual ele se apresentava como esse preto velho, que era uma encarnação no Brasil colônia, enquanto o Eliseu Rigonati era aqui ainda, né, na década de 60. Né? A matriz espiritual está no corpo astral. Tá? Ele passa via corpo etérico para poder queimar, que é o que a Cristina está perguntando. É com este corpo que os espíritos vivem na dimensão astral. É de extrema importância para as comunicações espirituais. Tá? Depois dele, nós temos o mental, que André Luiz não fala dessa divisão. Mental inferior, mental superior, mental concreto, mental abstrato. Tanto que ele fala que esse estudo tem que ser aprofundado por nós pesquisadores. Só que ele falou isso em 1958, nós estamos em 2021. Então, se a gente não aprofundar, nós vamos esperar quem aprofundar? Então, nós temos que estudar, nós temos que aprofundar, não pegar essa informação e falar, tudo está certo. Não, não está tudo certo, não. Eu tenho pesquisado diversos autores, espíritas, a grande maioria não espíritas, e tenho feito aquele método kardeciano de observação de vários outros autores, e, ao mesmo tempo, criticando, né, de acordo com as informações da doutrina espírita, para ver o que bate e o que não bate. Tá? Então, esse corpo mental, chamado concreto, tem uma função intelectiva, englobar as percepções que sensibilizam os 5 sentidos comuns ao homem terreno, que é o que André Ramatiz que traz essa informação. É o corpo cognitivo, cujo raciocínio é naturalmente seletivo e impressiona diretamente o sistema nervoso. Está diretamente relacionado à personalidade encarnada. É o primeiro banco de dados onde a mente física busca as informações que precisa. Tá? Depois dele, nós temos o superior, tá? Que é o chamado mental abstrato. Quando o André Luiz fala do mental, muito provavelmente ele está se referindo a esse mental aqui. Ele não explicitou. Mas, pelas informações que ele traz nesse capítulo 2, se a gente for lá ler o capítulo todo, todas as informações que ele traz bate muito mais com esse mental abstrato do que o mental inferior. O mental inferior está ligado à intelectividade. Esse mental abstrato, o mental superior, está ligado a ideações. Tá? Quando ele fala da ideoplastia, da formação mental, ele está falando tudo do corpo mental, que não tem uma forma específica, característica. Por isso que os videntes, os clarividentes, os teosofistas, eles colocam como se fosse uma pétala, como se fosse um lótus, e caracterizado pela cor amarela, que é a cor da vontade. Tá? Elabora estruturas, princípios e ideias abstratas, buscando as síntese e conclusões que definirão as ações do indivíduo. Por sua vez, são geradores de novas ideias e, assim, infinitamente, processo responsável pelo avanço científico e tecnológico, além de todo o nosso embasamento filosófico. É o segundo grande banco de dados que dispõe o ser. Além dele, aí vem os corpos que não têm forma, né? Que é o chamado corpo Butch, ou corpo cósmico, ou corpo crístico, o Amati chama de corpo crístico. Ele é atemporal, não depende do tempo. Suas linhas de força formam o corpo do mesma, né, matéria hiperfísica, de sutil quintessenciação. Tem como atributo principal o grande núcleo de potencialização da consciência. Seria como se fosse planos conscienciais, digamos assim. Daqui a pouco eu dou a palavra, Pedro. E o último seria o átimo. O átimo seria a essência. É a pergunta 23 do Livro dos Espíritos, que Kardec não coloca como uma estrutura. Tá? Quando Kardec fala corpo, perispírito e espírito, quando ele fala espírito, que é a questão 23, ele está se referindo a isso aqui, ó, centelha divina, que é o corpo átmico. Tá? Então, na doutrina espírita, nós chamamos de espírito,
E nessa configuração de corpo, nós chamamos de centelha divina ou corpo átmico, tá? Constitui a essência divina presente em cada criatura, espírito, princípio, semente, motor da vida. É a própria partícula da vida, o princípio coordenador. Ele não tem forma. Ele é imortal e a consciência pura, tá? Ele não seria nem um perispírito porque ele não teria uma forma. Mas ele faz parte, ele organiza tudo que é o nosso eu, a nossa essência. O corpo átimo, ou espírito puro, constitui a essência divina em cada ser criado. Espírito puro no sentido de espírito em sua pureza. Né? Espírito puro naquela nomenclatura lá da escala espírita, da questão 114 do Livro dos Espíritos, não. Tá? Então, essa aqui é uma ideia para que a gente possa estruturar esse nosso pensamento. Bom, gente, isso aqui foi uma visão geral desses corpos para que a gente possa entender a configuração que André Luiz, que Kardec trouxe dessa tríade. André Luiz amplia para 5 e hoje nós entendemos com mais 2, que seria esse corpo átimo e a divisão do corpo mental. Tá? Cada um com funções bem específicas. Nós vivemos num plano tridimensional. Esses corpos, essa tríade, estão em outros, ou alguns deles, como o corpo mental abstrato, o corpo Budi, está numa dimensão além da nossa, por isso que não tem forma, digamos assim. Aí nós vamos entrar dentro do conceito específico dos centros de força. Até aí, alguma questão para ser colocada? Deu para entender? Complicou muito? É claro que não dá para explicar num minuto só, né? Mas seja bem-vinda, Laís. Fala, Éder. Éder levantou a mão. Professor, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Para mim é algo assim novo, né? Que o senhor falou aí. Eu até tinha visto semana passada, né? Sobre uma introdução que o senhor falou, né? Em relação a esse assunto. Mas a minha dúvida é o seguinte: tem como a gente expandir essa consciência, esse, vamos dizer assim, poder, né? Que nós temos em relação à mente, né? A percepção, porque a gente ouve falar no sexto sentido, por exemplo, né, que é algo a mais que a gente teria em relação aos 5 sentidos, né, que algumas pessoas têm mais aguçada do que em outras pessoas, né. Então, assim, também teria como a gente existir uma técnica para a gente conseguir alcançar uma certa evolução em relação a isso aqui com encarnados. O senhor me entendeu? Deu para entender. Entendeu o que eu quis dizer? Tem muita teoria nesse sentido. Tá? Existe uma expansibilidade? Existe. Tanto que hoje, daqui a pouco, quando ela vai falar, a gente vai tocar aqui na questão da expansão do centro de força. Tá? Como existe a expansão da mente também. Tá? Mas aí seria desdobramento. Né? Você desdobra e você acessa informações conscienciais e informações de outros corpos também. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec já fala sobre isso. Quando Kardec fala, por exemplo, na questão 400 até 455, ele vem falar sobre sono, que é o primeiro desdobramento, o primeiro processo de expansão, sonambulismo é o segundo processo de expansão, dupla vista é o terceiro processo de expansão, que hoje nós entendemos como clarividência. Kardec chamava de dupla vista. Até chegar ao processo que ele chama de êxtase. Ele fala que esse êxtase pode até provocar uma desencarnação. Se você se expandir demais, o Fernando O, médio português, extraordinário, quem leu, por exemplo, Memória do Suicida, tem um momento lá do Memória do Suicida de um médio que está andando ali no Vale dos Suicidas, e os espíritos superiores correm lá para socorrer, porque ele não era suicida, mas ele expandiu o seu corpo mental e chegava até aqueles locais. E era um perigo, porque ele poderia até desencarnar. Aí eles correm para poder acudir. Ali a Ivone Pereira, ela não conta quem é, tá? Mas estudos, né, a fofoca espírita, como a gente costuma dizer, já nos coloca que era o Fernando O, tá? É um médium extraordinário. Então, na caso do êxtase, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? O que se existe hoje é uma série de coisas assim, bem, né? A projeciologia, por exemplo, ela trata assim, de uma maneira quase irresponsável. Tem técnicas, né? A pessoa que ensina a expandir, mas tem que tomar muito cuidado com isso, porque desdobrar é extremamente fácil.
Agora, retornar ao corpo, meu filho, aí é bem complicado. Tá? Então, não é só desdobrar. E é fácil. Agora, voltar, aí é bem complicado. A maioria não consegue. Tá? Por isso que Professor, a própria codificação fala, pode, inclusive, provocar o desencarne. Então, os próprios espíritos, no livro dos espíritos, falam sobre isso. Tá? Teve dois que levantaram a mão aí, não sei quem. Fala, Duda. Depois você continua. Fala, Duda. Boa noite, gente. Tio Cláudio, tem como o espírito se desdobrar pelo plano físico? Não ouvi, não entendi. E tem como o espírito, por exemplo, eu, se quiser aqui ir deitar e me desdobrar, tem como eu fazer isso pelo plano físico? Aí Onde a gente está agora? Claro, é extremamente fácil. Na apometria a gente faz isso. Na apometria a gente faz um trabalho de captação, que é chamado desdobramento apométrico, que é diferente de projeciologia. Projeciologia é uma coisa, desdobramento apométrico é totalmente diferente. E a pessoa acessa planos astrais, cidades espirituais ou fortalezas espirituais inferiores para poder acudir. Então é fácil. Kardec, antes de ser espírita, como o professor Rivaio, ele já fazia isso. Tá? Ele já trabalhava o magnetismo e o sonambulismo, né? Digamos assim. Gente, olha só, antes de a gente continuar, vai cair a reunião daqui a pouco, tá? Então, só estou avisando para o pessoal que não está acostumado, caiu, é só você clicar de novo no link que a gente vai voltar. Aí a Duda continua, o Éder continua, a gente continua o estudo. Tá bom, gente? É que me avisou aqui, deve faltar acho que uns 20 segundos, se não me engano, para a reunião cair. Aí a gente Se retorna. der, eu gostaria também de fazer um comentário, uma pergunta, aliás. Vamos sim, todo mundo. Foi Vitinho, foi Vitinho. Era eu que estava falando, era eu. Mas depois que a Duda e o Éder falar, eu faço uma pergunta que eu fiquei uma dúvida, porque eu tenho estudado, né, eu estudei muito esse livro aqui, A Construção da Mente, né, do Walter de Oliveira Alves, que ele é um cientista, né, ele é um neurocientista espírita, e eu gosto muito de folhear ele, né, enfim, aí eu embolou um pouquinho, mas depois eu comento, depois que eles falarem. Só, Duda, tá ok, Duda? Deu para entender? Tranquilo? Então fala logo, Vitor. Depois o Éder também fala. Não, é porque eu entendi, tá? Ele fala também, ele saiu o corpo mental, ele comenta da evolução dos dois mundos, né? Que através desse livro e também de libertação, no capítulo 7, e veio chegar a essas conclusões que o corpo mental, ele bota assim, para definirmos de alguma sorte, o corpo espiritual é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico. Por quê? Na realidade, é o corpo físico que reflete tanto quanto ele próprio, o corpo espiritual. Retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação. O corpo mental, segundo André Luiz, é o envoltório sutil da mente. Isso tudo a gente já sabe, né? Quanto ao corpo mental, é imperecível, é inseparável do espírito, aí se encontra todo o registro filogenético, caramba, 2 milênios evolutivos. Aí a conclusão que eu cheguei é porque toda a nossa história do nosso passado, de nossas encarnações, está toda ela armazenada no corpo mental, que é inseparável do espírito, né? E antecede toda essa criação do perispírito, toda a criação do corpo, né? Isso é que eu entendi de tudo que ele falou, que ele partiu ele fala aqui no começo, partiu de 5 livros de André Luiz, uma pesquisa feita, e coisa e tal. E até desencarnou esse camarada de São Paulo, né? Você deve conhecer ele, você. O que nós colocamos aqui, né? A gente vai colocando dentro dessa... Eu tinha aqui uma descrição, tem até uma figura aqui, deixa eu ver se eu consigo achar aqui.
Então, eu vou colocar para poder ficar melhor a materialização da ideia. Vou voltar aqui só para poder dar uma ideia. Só para entender aqui. Corpo físico, que é o nosso corpo material. O corpo etérico, que também é um corpo que é semimaterial, que é só calorífico, digamos assim, onde está concentrado o centro de força. O corpo astral, ou o perispírito, como o psicossoma, ou o corpo espiritual, que é chamado por André Luiz, que é o corpo que a gente se manifesta logo após desencarnar. Tá? É o corpo, por exemplo, nos animais. Ele tem corpo físico, duplo etérico e corpo astral. O animal não tem mental. Tá? O corpo mental seria, para André Luiz, esse corpo mental e esse aqui é um só, tá? Mas André Luiz, pelas descrições que ele fala, ele está se referindo a esse corpo aqui, ó, mental, que não tem forma, por isso que é definido por alguns espiritualistas, pelos videntes que o vê, como se fosse uma pétala, né? Um chakra amarelo, tá? Esse amarelo não é a cor em si, é a função dele, tá? Ele seria o envoltório da mente. De que mente? Esse átimo, que é nós, somos nós, essência espiritual. Então, esse corpo mental, através da vontade, através da ideação, através da capacidade de mentalizar, ele forma, ele dá forma e ele transmite todas as informações para esse corpo astral ou perispírito. Só que, na verdade, o que acontece? Aí nós acrescentamos mais um, que é o corpo Butch, nós explicamos agora. Mas, apesar de que a gente falar o MOB, modelo organizador biológico, ótimo, é aquele que guarda a biblioteca, aquele que guarda todas as informações. Na verdade, nenhum desses corpos guarda informação. Quem guarda é esse aqui. Jesus, por exemplo, que é um espírito puro, questão 183 lá do livro dos Espíritos. Ele tem todas as informações de todas as existências dele, milhões de existências. Só que ele não tem mais nenhum desses corpos. Ele não tem perispírito. Quando ele vai reencarnar, ele forma da psicosfera do planeta onde ele vai reencarnar, como aqui na Terra, por exemplo, e depois que ele desencarna, não precisa mais. Só quando ele está em contato com planos materiais mais brutos, é que ele precisa de um veículo de manifestação. Mas a essência dele é átmica, é espírito. Então, na verdade, todas as informações estão arquivadas na própria essência espiritual. No decorrer da nossa existência, que vai durar alguns bilhões de anos, nós vamos aguardando essas informações nesses corpos, ou nessas níveis conscienciais, como alguns colocam. A gente divide na apometria em 2 grupos. Por exemplo, quando eu faço um tratamento apométrico com a pessoa, eu trato esses 4 corpos. Eu trato o físico, o etérico, o corpo astral e o mental. Principalmente o astral e o mental através de dobramento apométrico. Se for um caso mais complicado, eu já entro no mental superior. Tá? A gente já vai lá e já consegue tratar esses corpos através de desdobramento de níveis, que a gente chama de níveis conscienciais. Então, a gente faz uma divisão de quaternário inferior, que são aqueles que estão ligados a formas, e terciário superior, que a gente aqui fala só individualidade. Aqui é personalidade e aqui é individualidade. Tá? É o mais ou menos que o rapaz está querendo dizer. Tá? Todas as informações que estão arquivadas aqui no corpo físico, eu estou com uma doença, eu estou com uma depressão, eu estou com um problema físico, ele está gravado no corpo astral, vindo de outra existência, foi passado por corpo etérico e é colocado. Quando você dá um passe numa pessoa, você está dando um passe no corpo etérico, que vai curar o corpo físico por consequência. Por isso que se fala, é doação fisiopsicossomática. Tá? Esse corpo astral, às vezes, ele está com uma matriz espiritual. Você tem uma doença genética, você tem uma dificuldade existencial mais profunda. Ele está arquivado lá no corpo mental que passou por o corpo astral, ou o corpo espiritual. Tá? Ou seja, as questões não são tão simplórias como nós podemos imaginar. Entendi. Obrigado. Valeu. Professor. Simplificou bem. Fala. Só é possível o indivíduo buscar essa elevação, ter acesso a determinados portais e ser totalmente guiado? A Olívia aqui pergunta. Sim.
tá? Espiritualidade superior, um mentor espiritual pode guiar. A questão de portais, eu ainda não cheguei a tocar nesse assunto. A gente pode, em algum momento, falar sobre os portais, porque se a gente começar a falar sobre portal, aí vai demandar muito mais dúvida agora, tá? A norma pergunta, esse corpo etérico é o chamado duplo etérico? Sim, tá? Na visão espírita, na nomenclatura espírita, nós chamamos de corpo vital, corpo de vitalidade, tá? Aí a questão aqui eu estou usando todas as nomenclaturas. Aí cada um escolhe a nomenclatura que achar melhor. A nomenclatura que eu utilizo eu uso que nem está aqui, eu uso corpo físico material, corpo vital, corpo astral, corpo espiritual, corpo mental, tá? Corpo causal e depois átmico. Eu uso essa nomenclatura. Em vez de usar mental superior, eu gosto mais do nome causal, porque ele sintetiza melhor, tá? Os chakras, a norma está perguntando onde fica os chakras. Os chakras ficam no corpo vital, tá? No corpo espiritual, o corpo astral ou perispírito, fica o centro de força. A centro de força e chakra é a mesma coisa? Não, tá? Centro de força é uma coisa, chakra é outra. Seria como se fosse o centro de força, o chakra seria como se fosse a contraparte mais materializada, mais fluidificada do que o centro de força que o André Luiz está falando. Tá? E que o doutor Jorge André chama de fulcros energéticos. Tá? Eu trouxe até uma arte aqui para a gente poder ilustrar. Está muito legal, vou colocar no YouTube. Eu achei espetacular quem fez esse trabalho. Aí eu vou colocar um vídeo de 3 minutos aqui explicando essa questão aqui dos centros de força. Tá? Aí eu vou botar daqui a pouco. Deu para entender, Norma? Tranquilo? Fala, senhor Éder. Nós podemos corrigir nossas aleijões usando o corpo mental, dependendo do grau evolutivo da existência atual? Sim, tá? Pode ser. Às vezes nem é necessário. Na apometria, a gente consegue tratar os aleijões através do próprio corpo astral. Às vezes nem é necessário usar o corpo mental, não. A gente age diretamente no corpo astral. Tá? Pode ser também. Professor, pode falar. Querido. Mais uma coisa. Por exemplo, como já pegando um gancho no que a colega tinha perguntado anteriormente, né, em relação ao desdobramento, né, por exemplo, quando nós estamos dormindo, nós podemos nos desdobrar e ir para locais onde a gente tem afinidade, né? Vamos supor que a pessoa ela gosta de estudar, então ela está dormindo, ela se desdobra e vai para um local semelhante a uma escola, onde tem ali pessoas querendo aprender sobre determinado assunto. Isso acontece? Claro. Isso acontece? Tá? Sim. Para afinidade. Tá? Isso é normal. Então, e por que a pessoa não retém a informação ali? Ela não consegue, né? De acordar e lembrar daquilo. Porque o cérebro... Então fica meio... Lembrar o que interessa. Por que fica perdido? Ela tinha que ser retida, né? Porque se eu não desdobro, se eu estou em um local ali que eu estou aprendendo, aí quando eu volto eu não sei de mais nada, o que adiantou eu ter ido? Né? Desculpa a minha expressão aqui, mas, né? É nesse sentido, né? Eu vou para aquele local, estudo lá, a gente não e não consigo lembrar. Não quer dizer que não tem, tá bom? A gente, no momento oportuno, essa lembrança vai ser colocada. Então, fica no nosso inconsciente, para que no momento que nós precisamos, aquelas informações serão evocadas. Quem lê o livro Mensageiro, nós vemos o caso daquela menina que sonhou lá com ciúme, que tinha um ciúme do marido, queria matar o marido, que falava que o marido estava traindo ela, e na verdade não estava traindo nada. Aí ela sonha com a avó. A avó dá uma série de explicações falando sobre o ciúme, aí no meio da conversa, a avó fala, o ciúme é como se fosse uma serpente de vida te devorar. Ela acorda suando, meu amor, me perdoe, eu sei que eu estou ciumenta, eu queria pedir perdão a você, mas o que? O marido perguntou, o que foi? Eu sei que uma cobra de vidro me devorava, e o nome dessa cobra era ciúme. Aí o André Luiz falou, mas ela não guardou nada? Ela guardou a essência. O que ela precisava guardar, ela guardou. Tá? Então, nós guardamos aquilo que é necessário. Tá? Mas sempre guardamos. Tá? O pessoal que está perguntando, Euler, quem e aonde eu procuro para eu fazer um desdobramento seguro? Eu não aconselho desdobramento. Acho que desdobramento, se tiver uma capacidade anímica para tal, que seja feita dentro de uma casa espírita, numa reunião de desenvolvimento mediúnico. Tá?
É o melhor jeito. Esse negócio desses cursos online, projeciologia, eu tive lá na Barra da Tijuca, conversei lá com aquele rapaz que era o assessor direto do Valdo Vieira, fiquei lá frequentando durante alguns meses lá. Até o pessoal até estudioso, mas às vezes é um pouco irresponsável, tá? Então, se é fazer desdobramento, vai para uma reunião mediúnica, uma reunião de desenvolvimento mediúnico, o estudo, prática mediúnica, para ver se você tem essa capacidade anímica, para que então seja com uma finalidade séria. Porque se não for assim, é perigoso, tá, gente? É muito perigoso. Olívia, professor, é possível desdobrar para trabalhar? Claro, é o que mais acontece. Se for com uma finalidade séria, vamos desdobrar e vai ser proveitoso. Eu vou só dar continuidade, Welder, rapidinho para esse tema, para começar a falar sobre o centro de força. É sobre esse assunto ou não? Não. Ficou bem explicado, professor. Então vamos só dar continuidade para a gente poder avançar o centro de força, para a gente não se perder. Tá bom? Deixa eu pegar aqui onde está o tema. Bom, partilhando. Não, voltou. Deixa eu desabilitar isso aqui, para só não mexer. Aqui. Centro de força, gente. Vamos lá. Então, nós falamos sobre o corpo mental, falamos sobre os corpos, e vamos falar agora centro de força, que é o que André Luiz está seguindo na sequência do capítulo 2 do Evolução em 2000. Centro de força, chakras, em sânscrito, significa roda. No nosso estudo aqui, centro de força não é a mesma coisa de chakra. Tá? É e não é. Mas como assim, Cláudio? O chakra estaria no corpo vital e o centro de força estaria no corpo espiritual, no corpo astral. O centro de força teria uma função superior aos chakras em si. Tá? A palavra chakra vem de roda. Mas como, Cláudio? Os yogis e os grandes espiritualistas clarividentes hindus, já 5.000 anos antes de Cristo, eles tiveram a capacidade de visualizar esses, como se fossem fulcros energéticos. Nós temos mais ou menos 186 mil centros de forças, tá, gente? Então, nós conhecemos 7, e quando o pessoal ainda fala, mas 7 é muito difícil de guardar. O Edgar Armon fala de 8, tem a Teosofia fala de 14, o Rosa Cruz fala de 16, a acupuntura fala de 140, salvo engano, né? Mas na verdade são 186 mil, salvo engano, que nós temos aí, porque vamos falar o estadístico, tem uma conta aí, se a gente falar aqui as contas vai dar meio complicado, tá? Mas nós falamos desses 7 principais, ou 8 principais, que a gente fala do umbilical também. É a designação dada ao centro de força existente no corpo espiritual, cuja função é assimilar as energias cósmicas e espirituais, seriam como centrais. Imagina a sua casa, a bica. Você tem a sua cisterna, você tem a sua caixa d'água e você tem as torneiras. Se você quer água na pia para você fazer comida, lavar prato, você vai abrir aquela torneirinha. Aquela torneira, ela tem uma ligação direta com a caixa d'água, ou com a rua, seja o que for, né? Então, aquela torneira é como se fosse o centro de força. Tá? Um dos centros de força. Que ela vai ter uma finalidade específica, por isso o centro de força. Lá no Livro dos Espíritos fala sobre o centro de força, a gente fala. Vocês sabiam disso? Fala. Na questão 146A do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o que se deve pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? Aí os Espíritos respondem: quer isso dizer que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações. Não vamos levar ao pé da letra o espírito habitar o centro vital, o centro de força. Tá? Está falando o quê? Existe uma concentração específica ali, naquela localidade. Tá? Qual vai ser essa concentração? São os chamados centros vitais. São centros, são receptores e transmissores de energias cósmicas espirituais. Localizado no corpo espiritual, trabalha em ligação com os plexos do corpo físico. Os plexos são situados no corpo físico, agrupamento de músculos, nervos, vasos sanguíneos do organismo humano. Então, nós vamos ver aqui, ó, o plexo coronário, o plexo frontal, laríngeo, cardíaco, solar, mesotérico, sacral, e assim nós vamos ver
os centros de força agindo diretamente nos plexos para poder dar energia ao corpo físico. Aí nós trouxemos aqui, para a gente poder ter uma ideia, na linguagem hindu, tá? ou da própria budismo, os nomes que eles chamam é Sahasrara, Ajna, Vishuddha, Anahata, Manipura, Svadhisthana, Muladhara. Então, são esses a nomenclatura que se dá. O Sahasrara seria o centro de força coronário, que é o principal de todos, chamado Lótus de 1000 pétalas. Eu costumo, lá nas minhas aulas de espiritualismo, a gente estudava numa instituição espiritualista, e eu brincava muito, falava, mas como que é Lótus de 1000 pétalas se ele não tem 1000 pétalas? Porque, na verdade, ele tem 960 pares e mais 12 em derredor, ou seja, dá 972. Mas chama-se de Lótus de 1000 pétalas, tá? Essa nomenclatura eu entendo. Eu acho muito interessante essa... O ágida seria o frontal ou cerebral, tá? Eu vejo, é a chamada terceira visão. O Vishuddha é o laríngeo, que é o que os yogi lidam muito com eles, tá? Nós materializamos a nossa ideia, a nossa mente. O Anahata é o centro cardíaco, que é uma tonalidade, não é rosa, tá, gente? É esverdeado, rosáceo, que o Ramati chama, né? Mas a cor predominante no centro cardíaco é o verde, uma tonalidade assim, como essa mesmo que está aqui, mais tranquila, né? Eu amo. O Manipura é o chamado plexo solar, que é um extremamente importante, ou esplênico, tá? Chakra esplênico na visão de André Luiz. Aqui, gente, se liga, por exemplo, os íncubos, súcubos, processo de vampirismo. Os espíritos inferiores, eles agem diretamente aqui, nesse centro esplênico. Por isso que dor na boca do estômago, a gente tem que ter muita atenção quanto a isso. Por isso a questão que ele fala, eu faço, tá? O Svadhisthana, o centro umbilical, tá? Ou que na visão lá de André Luiz vai falar de centro gástrico, tá? Eu sinto que são esses dois últimos aqui, o centro gástrico umbilical básico ou Kundalini, o centro genésico. Esses dois centros, André Luiz já falamos semana passada, estou vendo repetindo aqui, eles, quando a gente desencarna, eles sofrem uma operação no plano espiritual. Isso no espírito mediano. O espírito muito inferior não vai passar ainda não, só depois quando ele é resgatado. Por isso que o espírito muito inferior vai continuar fazendo sexo no plano espiritual, ele vai comer. O André Luiz, por exemplo, ficou 9 anos comendo lama, bebendo lama, se alimentando de mato, e assim é muito comum. Nos livros lá do Luiz Sérgio, a gente vê muitos casos como esse, tá? Na Ivone Pereira também, tá? Mas agora o espírito mais ou menos, um pouco mais mediano, ele no plano espiritual, ele recebe um tratamento, porque nenhum desses dois últimos, ou dois primeiros, né, se for medido de baixo para cima, ele vai se manifestar no plano extrafísico do mesmo modo que no plano físico. Aí tem aqui um vídeo que eu queria compartilhar com vocês, deixa eu tirar daqui, que vai ilustrar esses 7 centros aqui, tá? Mas antes da gente ver, fala, Éder. Levantou a mão? Quem define essas cores? Por que são definidas dessa forma? Essas cores, elas são definidas pelos próprios videntes. São os videntes que viram. Cor, na verdade, não existe, tá, gente? Eu sou cromoterapeuta. Eu trabalho também com cromoterapia mental em consultório com apometria. A cor, na verdade, era como se fosse uma vibração. Então, cada cor, ela representa um tipo de vibração. Por que o Kundalini ele é vermelho? Porque o vermelho é sensualista. Ele é uma cor característica de uma vibração onde você vê aquela alimentação, digamos assim. Por que um McDonald's da vida, ele usa aquele amarelo, igual gema de ovo e o vermelho? Porque aquilo excita. Aquilo faz com que a pessoa tenha fome. Então, nada disso é calculado à toa, tá? Por que o centro de força mais elevado, que é o centro coronário, ele usa a cor lilás? Alguém foi lá e falou, tem que ser lilás? Não, porque o lilás é aquela cor mais sublime, com aquele azul celeste. Tá? Então, os videntes, os grandes clarividentes, eles, quando perceberam esses chakras e centros de força, eles perceberam que essa era a tonalidade. Então, a tonalidade, cor, está ligada à vibração. É um plano de vibração.
Quem leu aquela obra do professor Lacerda, Energia e Espírito, ele traz uma tabela dentro da física, explicando com métodos, né? É até bem difícil, porque tem quase 80 páginas que ele vai desenvolver isso, explicando como que se dão essas coisas, tá? Oi, Antônia, seja bem-vinda também, agora que eu a vi agora, estava compartilhando, Jussara também. Seja bem-vinda, querida. Boa noite. Boa noite, desculpa o atraso. Bom, o importante é que chegou. Gente, agora eu vou trazer uma imagem, não sei se alguém já viu, se viu, acho legal, ilustrando tudo que eu falei, mas é um videozinho ilustrando isso, eu achei muito bem feito. Eu vou compartilhar agora esse vídeo. Deixa eu pegar aqui. Queria saber se está todo mundo visualizando. Está todo mundo visualizando? Dá para ver o vídeo aí? Tá? Então tá. Vou colocar agora. Sim. Tá ótimo. Dá sim. Olha que coisa A extraordinária. palavra chakra vem do sânscrito, que significa roda de luz, também conhecido como centros vitais, fulcros energéticos ou centros de força. Geralmente são visualizados por videntes e clarividentes como campos em forma de redemoinhos, com a aparência de uma flor, com pétalas irradiantes e coloridas. Ó, aparência de uma flor, como se fosse cone. E aqui dentro dele é cone sobre cone, tá? Por isso que de baixo ele começa lá com 4 pétalas, vai para 6, 8, 16, 72, 96, 960. E dentro dela existem outros cones, tá? Essa é a visão transformada numa imagem 3D, o que esses videntes extraordinários conseguiram visualizar, tá? O nosso corpo é regido por esses centros, que vibram em sintonia uns com os outros ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecendo um veículo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado antes de exteriorizar-se. Esse centro de força, gente, ele é extremamente importante no tratamento de cura, no passe, na desobsessão, seja o que for. Porque quando é um engurgitamento, quando esses centros de força não estão bem, digamos assim, trabalhados, eles estão, pode provocar problemas físicos terríveis, tá? Na apometria, por exemplo, a gente trata diretamente nesse chakra. A gente desobstrui, a gente chama de revitalização. Uma vez um maltês lá no centro falou, Cláudio, como é que a gente pode revitalizar? Porque se a gente está revitalizando, significa que ele não está vitalizado. Eu falei, correto. Mas se o centro de força não estiver vitalizado, você morre. Eu falei, você está correto, maltês. Falta uma terminologia mais adequada, né? Ele estava muito correto. Porque não tem como não estar vitalizado. Na verdade, ele está obstruído, não está no seu perfeito funcionamento. É o que vai provocar fibromialgia, problema, tudo quanto é problema que você puder imaginar, de coluna, de mente, qualquer problema físico, é porque o problema está diretamente nesse centro de força. Por isso que quando você vai fazer um tratamento, você vai agir diretamente no centro de força, onde a pessoa está acumulando a dor. Às vezes também a dor não está vinculada, a pessoa está com a dor aqui na coluna e o centro de força que está em desorganização é o centro laríngeo. Pode acontecer isso também, porque vem de um processo que vem prejudicando todos eles. Então, essa fisiologia do centro de força, a função de cada um, é importantíssimo quem trabalha em cura, quem trabalha no passe, quem trabalha em tratamento espiritual, é essencial conhecer essa estrutura, tá? A célula Então, a gente pode ser considerada. Pode falar? Isso equivale a dizer que os chakras estão desalinhados. Quando eles estão desalinhados, então fica todo descoordenado e a gente não consegue o equilíbrio necessário, né? Perfeito, perfeito. Tanto que você vai fazer o realinhamento, a gente chama de... Deixa eu pegar uma imagem mais... Pegar uma imagem mais assim para poder ilustrar o que eu estou querendo dizer. A gente vai fazer aquilo que a gente chama de corrente de caduceu. A gente vai fazer um alinhamento de todos esses chakras, ó. Vai fazendo como se fosse assim, alinhando, vai até o Kundalini. No Kundalini não se concentra, tá? Por favor, não faça isso. A gente lá no tratamento espiritual explicava a muitas pessoas, passe concentre que no Kundalini não se faz. Então, você alinha todos esses chakras, tá? Às vezes, através de uma captação psíquica, através de uma
de uma intuição, através da leitura áurica, a gente percebe a desarmonia. Um atendimento fraterno, um toque, que a gente chama de tato magnético, a gente percebe, quem tem um pouco de sensibilidade, percebe que a pessoa está totalmente desalinhada. A gente chama de descompensado, né? O descompensado, esses centros de força estão inarticulados. Aí nós vamos promover o alinhamento. Eu, particularmente, no tratamento aponético, quase todo mundo eu faço alinhamento. Mesmo se não tiver, não tenho na dúvida, vou lá e faço alinhamento. Se a pessoa vem para uma consulta, está com algum problema, então a gente faz alinhado. Provavelmente algum deles está desajustado. Eu não sei qual é, então eu trato todos. Tá? Vamos lá, vamos voltar mais um pouquinho. Estabelecendo um veículo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado antes de exteriorizar-se. Cada célula do nosso corpo pode ser considerada um motor elétrico ou diminuto centro vital. O complexo humano é formado por centenas de chakras, que são classificados como mínimos, menores, maiores, secundários, principais e primordiais. Esses centros de força desempenham diversas funções, dentre elas a de reger as atividades fisiológicas dos órgãos a eles relacionados. Levando em conta as várias escolas que estudam o tema, definimos como primordiais 10 centros: o coronário, o cerebral ou frontal, o ágina, o laríngeo ou da garganta, o cardíaco, o gástrico ou solar, o esplênico, o umbilical, o genésico ou sexual e o fundamental. Na animação, vemos a parte anterior e posterior de cada chakra, que juntas... Aí nessa divisão de 10, ela errou, porque tem 2 erros, tá, gente? Ela tem 3 erros, na verdade. Ela repete. Solar e esplênica é a mesma coisa, ágina e laringe é a mesma coisa. O fundamental e o genésico é a mesma coisa. Tá? Então aí no vídeo está errada essa informação. Formam um só órgão. Esses centros de força giram em alternância, repetindo o sistema de respiração num movimento permanente de emissão e absorção de energia. O giro é sincronizado e complementar entre o chakra anterior e o posterior. Os chakras são formados por microtúbulos, que são estruturas ocas. É isso que eu achei espetacular, gente. Olha, quem fez isso aqui no 3D, quando você dá um passe, por isso que é importante você dominar a técnica do passe, você dá um passe palmar, tá? Ou um passe circulatório. Se a pessoa está com algum tipo de obstrução no centro de força, você tem que fazer esse processo para ajudar nesse funcionar. A pessoa está rouca, a pessoa está muda, a pessoa está com problema. Você vai lá diretamente no laríngeo. Está com uma dor no coração, está tendo um ataque cardíaco, você vai diretamente no cardíaco. Então, você dominar as técnicas do passe para você agir diretamente nesse centro de força. Em vez de agir como a maioria das pessoas hoje tem feito, vai lá, dá só no cardíaco, no coronário, e ali faz tudo, tá? Essa daqui seria a divisão, por isso que eles chamam de pétalas, tá? Esse seria, na verdade, são como se fossem túneis, tá? Como se fosse micro, né? Cada um colocado dentro dele. Então, essa ilustração eu achei muito interessante, tá? Compostas por inúmeros blocos de moléculas idênticas. Esse elemento base, aqui aumentado milhares de vezes, junta-se a outros microtúbulos, formando uma complexa rede capilar. São microtúbulos menores que se inserem em microtúbulos maiores, num processo sucessivo. São justamente esses microtúbulos de diversos tamanhos que dão ao chakra a aparência de pétalas. Aqui vemos um exemplo dos microtúbulos maiores. E aqui, microtúbulos menores preenchendo os microtúbulos maiores. Bom, gente, então achei, assim, foi bastante interessante, né, essa ilustração, para a gente poder entender mais ou menos por que o vidente, quando vê, pensa que é uma flor, né, que imagina uma flor de lótus, imagina por isso que é chamado roda, tá? E nessa ideia ele passa as informações como elas o são, na verdade. Bom, tem aqui algumas mensagens, tal. Sentir cortada na cabeça pode ser um sinal de desalinhamento?
Pode, tá? E pode buscar o passe, né? Busca o passe, busca o race, tá? Por prece é possível alinhar? Até certo ponto, sim. A prece pode conseguir alinhar. Se o distúrbio for muito grande, é necessário o auxílio de outra pessoa, tá? Para poder realinhar esse passe, tá? São as perguntas que estão sendo feitas aqui no chat, tá, gente? Bom, infelizmente, nós só vamos dar continuidade semana que vem, tá? Aí nós vamos falar sobre a esterilização desse chakra, porque aqui já faltam 6 minutos para a gente, tá? Então não dá tempo, né? A Leide Viu, Cláudio? está perguntando se a gente faz realinhamento à distância. Existe, tá, gente? Existe o passe à distância, na verdade é um realinhamento. O tratamento espiritual à distância é um realinhamento também, quando tem essa finalidade específica, tá? Isso, Cláudio, isso que eu ia te perguntar, se você faz, como a colega mencionou, né? Se você faz, vamos supor, a pessoa tem um tipo de problema, como você explicou aí, né? Que foi muito bom. E aí precisa de um tratamento espiritual. É igual faz o atendimento fraterno, sabe? A distância. Aí você trata, aí no caso, passa para você qual é o problema, né? E aí você tem como uma outra pessoa, estou dando exemplo, né? E tem como fazer esse tratamento assim à distância? Tem sim, tá? A nível terapêutico, né? E a casa espírita também faz, tá, gente? Se a casa faz o tratamento espiritual à distância, também faz esse realinhamento. Lá no nosso tratamento espiritual, lá no gesto, a gente fazia dava também esse suporte também, tá? Mas aí é porque eu moro muito distante, entendeu, Cláudio? Tipo, eu moro em Itaipuaçu, Maricá, no final. Entende? Mas pode ser feito à distância também, pode ser feito online. É, por isso que eu estou te perguntando. Porque, na verdade, nós estamos aqui passando a instrução como que ele é feito com uma estrutura de uma casa espírita, mas eu também, como terapeuta, também ajo nessa área, né? Mas aí dentro de uma área profissional, é diferente do que nós estamos falando aqui. Eu estou dando uma informação da apometria, que tem a apometria de casa espírita e a apometria de consultório. Então, as duas, elas agem nesse conceito também, tá? Uhum. Aí depois, a gente pode começar depois de articular. Soninha, tá, obrigada. Nada, Lei. Soninha, falar alguma coisa. Marli. Marli? Você pode? Fala, Marli, então. Quem fala assim? Olha só, Cláudio, eu sempre vejo, às vezes, como você mostrou esse vídeo agora, o passe, você pôde mostrar no vídeo melhor, né, todos os chakras pelas costas. Então, eu te pergunto, no realinhamento, a melhor posição é pelas costas, você dá o passe, ou pela frente? Ou não tem nada a ver? Em tese, feito pelas costas é melhor, tá? Traz uma série de benefícios que pode determinar. Pelas costas é melhor. Pelas costas, né? Realmente na coluna, né? Então é mais fácil para tratar. Sim. Não pela... Mas sempre numa casa espírita. É ideal que seja na casa espírita, a não ser se for no consultório terapêutico, no espaço terapêutico bem organizado. Tá? Aí é outra coisa diferente. Nós estamos falando que são duas premissas. Uma premissa de espaço coletivo, dentro de uma casa religiosa, ou uma premissa terapêutica. A pessoa que trabalha com reiki, que trabalha com isso, etc. Tá? Que trabalha com terapias energéticas, trabalha com isso também. Tá? Sim. Ok, amor? Obrigada. Fala, dona Sônia. Quando eu fiz o meu curso de passes, eu já havia estudado esse vídeo, eu já conhecia. E como você diz aqui, agora o pessoal acha que é todo no coronário, né? Mas quando eu estou aplicando passe, eu estou aplicando passe mentalmente, revendo todos os chakras, né? Então, eu vou passando mentalmente por cada chakra, né? E quando eu tenho oportunidade, eu faço do outro modo. Então, assim, eu já conhecia e é exatamente assim. É porque aqui em Itajaí, a Sônia está falando, a Sônia frequenta a mesma casa nossa aqui. E existe uma orientação da Federação Espírita de Santa Catarina para dar passe com a mão parada só no coronário, que eu sou totalmente contra, né? E a Sônia lá de uma casa espírita lá em São Paulo,
ele lá utilizava até o Pasteur, né? Que chega até quase a ser um exagero também. Então, ela também não está acostumada a isso, mas é uma orientação que as casas espíritas recebem. E a gente, aos poucos, está mudando aqui em Itajaí. Porque no Rio de Janeiro não tem esse problema. Pelo menos na nossa casa, ela nunca teve esse problema. Gente, infelizmente, só falta 1 minuto para terminar a nossa reunião. Queria pedir desculpa aí por a gente não poder desenvolver mais ainda, mas semana que vem nós vamos dar continuidade a esse tema, tá bom? O Jorge está com problema na internet. Vamos fazer a nossa prece então, gente? Vai levar nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, pedindo a espiritualidade superior que possa nos envolver a todos que se encontram aqui, cada um pensa nos nomezinhos que estão em suas mentes, para que eles recebam essas vibrações de amor, de luz e de bondade. Se conosco, Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Azedou. Gente, gratidão a todos. A nossa vai cair daqui a pouco. Então, eu queria agradecer a Olívia, hoje tem o pessoal de Rio de Janeiro, Teresina. Eu que agradeço. Da França, o Olívia está lá na França, está conversando com a gente. Muito obrigado, Bota gente. os legumes aqui para descascar. Muito bom. Legumes eu posso descascar. Boa noite, gente. Terminou, né? Boa noite, boa noite. Boa Boa noite noite para vocês. para todos. Obrigado a todos, gente. Muito obrigado mesmo. Valeu. Boa noite a todos. Beijo no coração de vocês. Boa noite a todos. Boa noite. Antônia, a Cristina quer falar com você. Oi, Cláudia, não entendi. Cristina quer falar com você. Tá bom.